Transmitindo, tu avisa. Pronto, acho que já está lá. Bem, pessoal, bom dia. A gente está aqui nessa transmissão, né, com o intuito de trazer informações, né, voltadas aí para a área da cadeia produtiva de hortaliças. Eu me chamo Albedson, né, sou professor da Escola Técnica Governador Eduardo Campos, e a proposta de hoje, né, é trazer informações técnicas e práticas, né, e para isso a gente está com um grande amigo aí de trajetória, né, Luiz Ricardo, que reside na cidade de Jupi e tem feito aí uma grande participação, né, nesse contexto agrícola da região e trazendo, desenvolvendo cada vez mais a região, né, em busca sempre disso, né. Isso conheceu faz muito tempo, né, Ricardo? Faz um tempinho aí já, mas que tem feito um bom trabalho e eu vou deixar ele se apresentar, tá? Aquelas pessoas que estão vendo ou que vão ver, né? Sejam bem-vindos, alunos aí da escola, ou até mesmo outras pessoas. A ideia aqui é passar, né? O contexto prático da lida do campo, para quem é técnico ou para quem está se formando como técnico, tá certo? E basicamente é isso. A gente vai dar continuidade porque o tempo corre e a gente tem muito conteúdo aqui para ver, né? Então, Ricardo, fica à vontade, se apresenta, né, e a gente vai interagindo no decorrer. Beleza. Você vai pontuando o que você quer que aborde mais especificamente. Você falou, tentei anotar aqui algumas coisas, eu vou tentar seguir aqui nessa linha. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como eu costumo dizer assim, porque não sei que hora a galera vai assistir a live, né? Ela fica gravada. Mas é uma satisfação, Edson, poder fazer esse bate-papo com você. A gente, como você já disse, a gente já se conhece há um certo tempo, né? Inclusive, nós construímos um projeto para a questão do lixo, né, no município de Jupi, lixo seco, lixo molhado, tudo mais, então a gente tem uma grande afinidade aí. Se Deus quiser, quem sabe esse projeto não sai de papel. Uhum. Com certeza. Meu nome é Ricardo, né, atualmente eu estou diretor de agricultura familiar no município de Jupi. No município de Jupi, nós não temos secretário de agricultura, né? São 4 diretorias. Aqui é dividido pela diretoria de recursos hídricos, a de agricultura familiar, que eu sou responsável, a de infraestrutura rural e a de meio ambiente. Essa é a organização nossa. E aí eu tenho a responsabilidade, em nome do prefeito Marcos Patriota, de tocar a pasta da diretoria de agricultura familiar e atender os agricultores familiares da nossa região. Minha história é um pouco, né, para vocês terem um pouco de conhecimento, eu sou natural de São Paulo, né, capital, vim para Pernambuco aos 10 anos de idade, né, morar no sítio, lá no sítio Bananeiras, formei, né, incentivei os agricultores locais lá na época a fundar uma associação, fui fundador junto com mais 17 famílias da comunidade, nós fundamos a Associação do Sítio Bananeiras, que é a Associação Comunitária BLARP. Ela envolve 5 sítios lá do entorno, de trabalhadores rurais. A gente teve essa necessidade de se formar essa associação, porque na época eu via algumas regiões do município avançando mais do que as outras, e quando eu ia observar era porque tinha o movimento social inserido ali, né, a associação naquele entorno, e aí eles tinham um Engajamento da espaço rede, né, no caso, né? para discutir os problemas da localidade, da comunidade, e aí surgiu essa vontade, eu conversei com algumas famílias, e a gente, em 17 famílias, fundamos a associação. No decorrer do primeiro mandato, eu acabei sendo o primeiro presidente da associação, né, tive a honra de ser o primeiro presidente, e aí vivenciando de perto a agricultura familiar, e no meio do mandato, fui indicado pela maioria dos que a gente tem a associação e tinha na época, que tem até hoje, o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, que é onde une as associações do município, né, discutem as temáticas do município, fiscaliza as ações do poder público,
propõe soluções e caminhos no meio rural, né, para o poder público através dessas reuniões mensais do Conselho, que também tem uma diretoria, né, uma organização. Uhum. Então, eu fui escolhido e me candidatei para ser presidente do Conselho, fiquei 3 anos também à frente do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, representando 12 associações na época, e ao fim do mandato eu entreguei com 17 associações rurais aqui no município de Jupi. No meio do mandato do Conselho, né, eu me candidatei a coordenador do Grupo Territorial de Governança do Agreste Pernambuco, que discute a cadeia produtiva do feijão. Então, lá no município O GTG, né? que é o GTG do feijão. Uhum. Então, lá no município de São João, existe lá a sede da cooperativa, que está inserida dentro desse grupo territorial. O grupo territorial envolve 12 municípios, envolvia na época 12 municípios, até hoje, e a gente discutia principalmente os problemas na cadeia produtiva do feijão, buscando solução, construindo matriz de ações para apresentar ao governo do Estado, ao governo federal, aos parceiros diversos que poderiam estar pactuando ações. Então, o que eu quis frisar nesse histórico, dentro dos movimentos sociais, eu quis frisar nesse histórico a importância do técnico ter a aproximação. Eu acredito que o técnico ele vai ser um bom técnico quando ele conhecer de perto os problemas sociais, econômicos, né, sustentáveis das famílias onde eles estarão assistindo, né, elas no dia a dia do campo. O técnico precisa conhecer essa rotina. Então, nesse período dos movimentos sociais, eu comecei a fazer a faculdade de administração de empresas. Nada a ver, né? Mas tem tudo a ver, sim. Tem tudo a ver, sim. A galera fala, né? Nada a ver, mas tem tudo a ver, sim. Tudo a ver. E comecei a cursar também lá na Fundação Bradesco o curso técnico de agropecuária. E aí eu via que a gente tinha uma agricultura sem qualificação, né, técnica, muito, a verdade é muito amadora, infelizmente, e quando fala tecnicamente, e a gente tinha aquele anseio de tentar trazer alguma novidade para o meio das associações, e ao mesmo tempo nós não sabíamos como. Então eu falei, olha, eu preciso estudar. Então comecei a participar de todos os espaços, né, que podia. A gente organizou aqui a Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do município de Jupi. Dessa conferência fui escolhido pelos conferencistas municipais para participar da territorial como delegado. Da territorial fui escolhido para participar da estadual fui escolhido para participar da nacional, fui para Brasília. Então a gente participamos também do Plano Municipal de Convivência com o Semiárido. Então, isso é um histórico dentro dos movimentos sociais que me fez sentir as dores dos trabalhadores e das trabalhadoras. O levantamento do, vamos dizer assim, do contexto problemático da situação e da região, né? E hoje o que é legal é que você tem um panorama disso, né? Tem a visão técnica, né? Tem a visão prática do campo, né? Por ter esse percurso histórico. Isso é de suma importância. Hoje você consegue ver os dois lados, né, e trazer, né, uma possível solução, e é tanto que ações, como você vai continuar e com certeza vai continuar falando aí, estão sendo promovidas, estão sendo vindas, né, estão sendo bem-vindas para o desenvolvimento da cidade. Isso é ótimo. Pode continuar, Ricardo. Verdade. A gente sempre esteve bem envolvido. Eu gosto dessa parte, porque assim, olha, o técnico, ele tem que gostar de gente, né? Ele vai lidar com a natureza, né? Com as produções, mas ele tem que gostar de gente, ele tem que sentir o cheiro de gente, ir para cima, identificar os problemas, né, sociais. O técnico, ele olha da cozinha até os dentes do cara que ele está prestando assessoria técnica, né? Eu senti uma ausência muito grande por algumas escolas técnicas, também do curso de agroecologia, de algumas não, de uma em específica, eu não vou citar muito. Assim, os técnicos saíram essa vontade de trabalhar no seu entorno, às vezes não colocava em prática nem nada na sua própria propriedade, né? A maioria geralmente usando esses cursos, eles são filhos de agricultores, né? Na maioria dos casos, eu quero acreditar. E aí eles não tinham, quando vinha para o campo, existe a resistência cultural dos pais de dizer, não vou fazer isso que não vai dar certo. Mas você tem que começar em uma pequena escala, tentando mudar aquele entorno, né? Não é nem mudar, né? Porque assim, é você contribuir com o conhecimento
agricultor com os seus conhecimentos técnicos e juntando para que essa soma de conhecimento se resultar em uma melhor produtividade, uma melhor logística. Então, um áudio aí, eu acho que tem um carro de som Acho que é passando na aí na rua rua. aqui. É. Já foi. Então, o técnico ele não pode chegar em uma propriedade querendo desmanchar tudo que o agricultor fez, tudo que o agricultor tem lá. Ele tem que respeitar principalmente a opinião do agricultor, porque assim, ele vai ter, o agricultor, aquele conhecimento prático, ele já testou várias formas de se fazer, ele já vai ter um histórico ali, pode ter Isso. certeza, e vai lhe orientar. Então, você chega conhecendo o diagnóstico, então você vai ter condições de atuar mais certeiramente, sem afastar esse produtor, né, que está lá trabalhando em uma cultura totalmente, às vezes, num paradigma que você precisa quebrar, mostrar para ele que, às vezes, é melhor fazer uma adubação mais específica do que só o 20-10-20 da vida e tudo mais. Então, é muito importante conhecer a propriedade, ganhar a confiança do agricultor para você começar a inserir as suas técnicas e os seus aprendizados. Aqui no município de Jupi, é conhecido como uma terra que planta feijão, mandioca e milho. Aí, e Só a é, gente assim, sempre... é um contexto que, assim, é perceptível, né, para todos, né, para quem, principalmente para quem está nessa rota, né, de, sei lá, quem vem dentro do Agreste Meridional, né, nesse trecho de Lagedo, Jupi até Garanhuns, é o que o pessoal vê em torno, né, vamos dizer assim, no contexto das BRs, né, é a mandioca, é o milho, é o feijão, né, e só para eu não esquecer, né, para a gente ir pontuando aqui, é uma coisa, Ricardo, que pelo menos eu percebo muito, por estar junto de alguns alunos, né, por estar mais próximo de alguns alunos, é um contexto, assim, de quebra de paradigma, como você bem falou, né, para com os pais e para com os próprios alunos, né, porque você sabe que hoje a trajetória do campo, ela continua sendo do campo para a cidade, né, o campo, ele continua sendo taxado como um lugar arcaico, como um lugar que não é desenvolvido, como um lugar que não tem alternativa, né, e aí a gente tenta trabalhar isso com os alunos dentro de sala de aula, é muito difícil, tá? Eu não vou dizer a você que é fácil, tá? É bem complicado, é bem complexo, né? Mas é um contexto que a gente pode mudar, certo? A gente pode, e isso vai com conscientização e desenvolvimento, né? E eu acho que alguns pontos e essa trajetória que você fez, né? Isso traz muito, muito bem explícita, né, que é o desenvolvimento do território, ver as peculiaridades da região, pontuar situações, né, básicas e técnicas que pode se desenvolver a partir da técnica, né, a partir de um olhar sistêmico, a partir de um olhar mais, vamos dizer assim, mais pontual dos problemas, né, e isso junto aos produtores, né. Então, eu vou fazer uma pergunta bem simples, mas quantos técnicos se formou na tua turma, né? E quantos hoje trabalham na área? Né? Se a gente for ver isso também, que também sou técnico, né? Então é uma coisa que as pessoas elas vão em divergência com a situação. A problemática é gigantesca, né? A gente sabe que se o campo não produzir, a cidade não come, né? Porém, né? A aceitação, né, ou até mesmo a implementação desses profissionais, né, mesmo se forma quantidades significativas hoje, todo ano se forma uma quantidade muito boa, né, mas se a gente for ver aqueles que voltam, né, para o campo para trabalhar de fato, a quantidade é muito pequena, né, então é um contexto que a gente deve trabalhar ainda em sala, é um contexto que a gente trabalha em sala, principalmente com a gente, né, professores da formação técnica, né, e é um paradigma, a gente tem que quebrar isso, né, bem pontuado. Você tocou em uma situação que eu sou experiência viva. Eu posso dizer isso com muita tranquilidade, né? Nesse projeto das hortaliças. Uhum. Primeiro, a gente precisa entender que a nossa região ela tem um potencial gigantesco, né? Então, você que é técnico, precisa começar a conhecer a sua região. Agora,
tente pulverizar, como é que eu posso colocar, né? Abrir mais a mente para novas situações, novos contextos, não ficar bitolado ao que o município lá demonstra que é o carro-chefe de produzir. Isso. Que aquilo é o carro-chefe, você precisa trabalhar aquela cultura, você precisa conhecer sobre ela, seu ciclo, no caso do feijão, milho, mandioca, a gente precisa conhecer todos os seus problemas, mas o problema da cadeia produtiva, desde quando o agricultor está selecionando a semente, preparando o solo, qual é o insumo que ele vai utilizar para preparar esse solo, qual é a semente que ele vai usar, até a comercialização, que é o resultado final daquele produto. Quando você entender essa cadeia, os problemas que ela tem, você vai conseguir acertar mais. E esse é o básico. Mas você precisa buscar novidades, você precisa sair de uma zona de conforto e tentar o novo. Eu sou muito chato, tem hora, porque às vezes eu quero sentir que às vezes o poder público não quer que as coisas aconteçam, sabe? Eu fico angustiado. Eu acho que por ter vindo da base dos movimentos sociais, a gente, quando está tendo a oportunidade hoje de estar na prática, a gente consegue mais resultados. A gente só desiste quando não dá para fazer a coisa acontecer mesmo. Mas enquanto a gente tem 1% de esperança, a gente corre atrás para fazer acontecer. Eu fui, na verdade, com as hortaliças, eu sabia que Jupi tinha uma produção, né? Alguns agricultores que trabalhavam, né? Alface, principalmente alface crespa, muito coentro, cebolinha, né? Quiabo, plantava-se pimentão, tomate rasteiro, e assim, numa escala interessante, né? Mas aí a gente sabia que tinha conhecimento. Aí eu fui a Recife, em Recife estava em uma rede de fast food, fiz um lanche, conversei com o cara lá, perguntei de onde vinha aquela alface, ele me direcionou de onde era. Eu entrei em contato com a empresa, descobri que um colega meu, do meu município aqui, que foi formado em engenharia de alimentos, Breno, devo muito a Breno, essa parceria que a gente construiu com essa empresa hoje, e hoje a gente falou, olha, a Jupi produz alface, vamos testar? Você vem trazendo de fora do estado alface e eu tenho alface aqui. Mas a pergunta que a empresa fez foi a seguinte, a quantidade que a gente precisa ela é gigantesca, você acha que você dá conta? Eu falei, dou, eu não vou dizer que... Vai dizer que não, lógico. Terra eu tenho, né? Eu tenho 110 quilômetros quadrados de extensão aqui. Jupi tem vários poços artesianos, algumas barragens. Municípios vizinhos têm situações de poços artesianos também interessantes. Calma, não vou dizer que não, a porta está aberta. Olha, eu acredito que sim. Eu queria que você olhasse meu produto, o produto que o meu agricultor produz, para você ver se é mais ou menos próximo, né, do produto que você precisa, né, o padrão de qualidade que você precisa. E aí mandei algumas fotos, ele mandou o agrônomo da empresa para cá, e aí a gente começou, quando o cara chegou aqui, ele se assustou. Em uma propriedade, chegou lá, falou, vocês estão produzindo, isso foi no inverno do ano passado, vocês estão produzindo aqui agora, nesse padrão, sem o mulch, sem o túnel, qual é a adubação de vocês? Aí o menino falou, assim, bem básica, defensivo, muito pouco, quase não boto defensivo aqui na alface. Aí o cara falou, oxe, aqui é o paraíso da alface. Porque não existe pressão, assim, para o contexto, vamos dizer assim, de aparatos técnicos, né? Só para a gente deixar o pessoal a par, né? Ricardo, ele foi atrás desse processo e hoje a gente está falando sobre cadeia produtiva das hortaliças, né? Especificamente, a gente vai dar uma ênfase no alface porque é um produto que está sendo explorado com maior ênfase pelo potencial da produção, né? E foi uma descoberta, vamos dizer assim, né, pelo próprio contexto, mas isso já vinha sendo produzido, né? Eu lembro que quando eu estava em formação, né, fazendo agronomia ainda, a gente foi visitar, né, um proprietário lá, de uma trecho, e eu acho que era dentro da zona urbana, um terreno bem grande, e ele produzia folhosas, né? Eu não lembro agora o nome, faz muito Jackson. tempo. Né? Capaz de ser Jackson mesmo. Dentro da zona urbana, e o que eles produziam mandava até para outra cidade, né? E um ciclo de produção, né? E toda semana estava saindo uma quantidade significativa de folhosas, coentro, cebolinha, alface,
né? E isso, várias variedades, certo? E é isso que a gente está trazendo hoje para vocês, e Ricardo com essas sacadas, né, de campo mesmo, né, tá passando um pouco desse histórico, né, e desse potencial produtivo que se tem na região, que foi descoberto, né, vamos dizer assim, foi implementado, né, porque descoberto já existia, já acontecia, né, mas foi só implementado aí e produzido em larga escala, tá certo? Então pode continuar aí, Ricardo, desculpa ter quebrado teu pensamento, teu raciocínio, mas é só para deixar o pessoal a par. Não, então, aí a gente foi, inclusive, Jackson, a propriedade dele que eu levei o agrônomo na época. E aí ele Uhum. não estava fazendo a produção mais na cidade, ele está fazendo agora no sítio João Gomes. Então a gente pegou e levou o agrônomo lá, o agrônomo olhou assim e falou, rapaz, aqui é o paraíso da uva. A gente lá, para produzir lá na fazenda da gente, da empresa, a gente tem um custo altíssimo de insumos, tem que colocar o mulch, tem que colocar o túnel, porque a neblina é demais, a guiada é demais, que é nas montanhas lá, aqui no estado. Uhum. Tem que reservar o direito de não falar o município e aí o nome da empresa, Uhum. né? Porque Não, mas são tá parceiros tranquilo. que a gente está cada vez mais construindo, então, Sim. enquanto não tiver ainda algo mais sucinto, a gente está ainda Não, engatinhando. mas Então, isso é relativo, porque o foco é só a parte técnica e voltado para a é, Jupi, nem se preocupe. é. Aí o que acontece? A gente construiu, começou esse namoro, e aí eles começaram a testar os produtos, e a gente começou a testando, aumentando, aí falou, pode aumentar mais 2.000 pés? Aí pode aumentar mais 2.000, mais 2.000, aí porque a gente já estava chegando em 50.000 pés de alface semanal, isso no final do ano passado. Uhum. A gente tinha uma dificuldade aqui com que isso foi uma quebra de paradigma já. Que o Uhum. agricultor, na mente dele, o alface de Jupi não dava 1 quilo ou mais que isso. Né? Ele fala, rapaz, tirar principalmente quem não produzia alface, né? Porque eu tive que ir atrás de outros produtores novos que tinham água para poder Uhum. incentivá-los a entrar nessa cadeia produtiva. Os agricultores que já plantavam alface e tinham essa experiência já tinham tirado alface de quilo e de mais de quilo. Então, o produto Uhum. da empresa compra no quilo, ela não compra no pé. E a nossa região aqui está mais acostumada, os agricultores, a trabalhar na venda no pé. Pelo pé. É. Exato. Né? A unidade, para ser mais específico. E E aí, é um alface, só para o pessoal, Ricardo, o alface só para explicar ao pessoal, o alface que vocês trabalham hoje, assim, que estão produzindo em larga escala, é o alface americano, não é isso? também, né, eu vou lhe falar todos Ou os tem outra produtos que agora variedade? Também. a gente é o rei das hortaliças agora aqui, se Deus quiser, a gente vai estourar. Pronto. Se Mas Deus a quiser. ênfase inicial foi para o americano. Foi, Inicial foi para o americano. aí teve outro paradigma para a gente quebrar. O pessoal não acreditar que Hum. dava mais de quilo. Essa foi uma questão. A segunda questão foi o pessoal não ter o hábito de plantar em uma escala maior a americana, plantava mais a crespa. Por exemplo, um agricultor que plantava 2.000 pés por semana de alface, ele plantava 1.900 pés de crespa, que é aquela arrepiadazinha, e plantava Uhum. 100 unidades de americana, que é a que forma a cabeça, né, que é A aquela alface mais cabeça. É a crocante. redondinha. A alface americana é aquela redondinha, É, a crespa ela é ela é aquela mais que nas pontas crocante e ela tal. ela é crespa, né? Aí, exato. Aí o que acontece? Aí o pessoal, ei, essa alface, o manejo dela é mais cabuloso, é mais difícil. Eu falei, mal, a gente só sabe. Eu tenho já resultados, se você quiser eu levo você na propriedade lá do Jackson, dos outros meninos que já produzem, você vai ver que dá para produzir aqui. O que a gente precisa é agora fazer a escala. E aí Uhum. a cultura do alface, a parte prática, a gente tem aí em torno de 60, 65 dias, né, para ela estar saindo do Uhum. campo, do viveiro até o campo, né, ela passa um período aí de 15 a 20 dias no viveiro, né, na sementeira, Produção de muda. para fazer a muda. E nesse começo, a gente teve que. Eles queriam, a empresa só queria produtor de muda, só queria que o agricultor plantasse muda que tivesse Renazem, que o produtor Uhum. tivesse Renazem, que é a certificação junto ao Ministério da Agricultura. Certificação. Uhum. Em Até Jupi, para ter eu um tinha. respaldo melhor, né, Ricardo? Ter um Exato. respaldo, assim, porque como é larga escala, é, esse processo de certificação, principalmente para a produção de muda, ele serve como um respaldo, né? Tendo em vista que
como é para larga escala, a questão uma coisa que a gente toca muito em sala, e uma coisa que você pode até trazer para a gente, né, a questão da rastreabilidade do produto hoje em dia, né, e a certificação, né, isso se dá em basicamente, todo produto, vamos dizer, agrícola hoje em dia, né, então o respaldo legal, né, é de suma importância, né. Aí a gente, aí eu enlouqueci, né? Porque aqueles meninos não tinham esse registro, não fazia nem ideia que isso era necessário para poder fazer muda e vender, comercializar. Uhum, E aí eu já tinha uma ideia, porque no território do feijão, a gente, para a produção de semente, tinha que ter o Renasem, a gente era uma coisa que estava lutando, eu só fiz mudar a uhum. cultura, eu já tinha uma ideia que me ajudou, tá vendo? Porque o movimento social lá atrás já ajudou Percurso aqui. histórico. Aí o que acontece? Eu entrei em contato com várias pessoas que eram fornecedoras de mudas do estado e fora do estado, para ver se existia a viabilidade de eu ir pegar essa muda para mim, para o negócio acontecer. E aí Uhum, descobri que tinha uma empresa em Bezerros, essa empresa eu posso citar, que é a CMA, que nos ajudou muito no uhum, início, e a gente começou a comprar porque eles tinham Renasem, então eu montei toda uma logística, depois consegui que eles entregassem no município, sem acrescentar o preço, e era em uhum, torno de 12, 15 reais uma bandeja com 200 mudas, né, 200 cédulas, bandejas e uhum. com 200 mudinhas de alface. E aí a gente começou a pegar desse pessoal, só que eu queria que o meu produtor de Jupi fizesse a muda, porque a E gente outra, tinha tem já espaço, tinha característica climática, tinha tudo, né? Só não isso, tinha, vamos dizer, o registro, né? isso, aí tinha Jackson e tinha o Nevaldo, que tinham experiência para produzir muda, como tem vários outros agricultores aqui no município que tem, mas esses meninos aí, eles já trabalham mais com a dinâmica comercial, então eles Uhum, iam me dar o padrão que eu queria. As mudas de Jupi, ela tinha uma qualidade muito superior, né, à muda que vinha de fora, e aí a gente começou a tentar incentivar a empresa a aceitar a nossa muda. E aí a gente chegou num acordo onde a gente entrou com o compromisso de dar um suporte a esses dois produtores de mudas para começar o processo de certificação e eles já podendo começar a fazer as mudas, até porque a qualidade da muda era melhor, automaticamente no campo a gente ganhava um resultado mais rápido, né, de desenvolvimento da uhum, planta. E aí a gente conseguiu. Aí hoje eu estou com 2 produtores de muda no município. A gente tem condição de fornecer muda para o estado de Pernambuco todinho. Então, se aí em São Bento do Una vocês quiserem, a gente tem agricultores aqui com muda de qualidade para fornecer de folhosas. A empresa começou a estudar outros produtos, falou, ó, Ricardo, a gente tem aqui o carro-chefe alface americana, porque é para fast food. Fast food tem que ser americana. E a gente tem uma demanda melhor que é para umas saladas, né, que tem lá nessas empresas de fast uhum. food, saladas, um monte de misturada lá de folhosas, que fica um sabor legal, o pessoal que está meio natureba, né, regime e tal, É. aí tem uma saída boa, e aí eles falaram, olha, vocês têm condição de plantar aí a chicória? Aí eu não conheço nem essa, mas vou pesquisar. Aí fui, pesquisei, falei, tem, nunca tinha testado, disse que tinha. Tem que ser meio doido, tem hora que tem que ser meio audacioso, senão Com você não ganha certeza. mercado. Aí E a gente, outra, desafio vai ter toda hora, né? E é exatamente, aquela coisa, se você não tentar pular esse desafio, né, vamos dizer assim, né, num contexto, nessa condição, você vai ficar estático, vai estar lá na zona de conforto, como você bem colocou, e vai estagnar, né? Então o desafio ele vai chegando e você tem que dizer que pode, né? O campo ele é desse jeito, né? O campo ele é desse jeito. Eu vejo muito, né? Eu não estou no campo hoje, estou na sala de aula, mas outro dia conversando com os amigos da área, é nesse contexto. Se você chegar para um produtor, baixar, vamos dizer assim, né? Baixar a guarda, como diz, né? Ele não vai confiar muito em você, não, né? Então, você como técnico, você se colocar, né? Você se propor os desafios, também ter humildade, né? Não é só aquela coisa não estou falando você não deve ser humilde, você deve ser humilde, chegar num contexto que você não sabe, amanhã eu trago sua resposta, né? Eu vou pesquisar, eu vou ver. Nós não somos sabedores de tudo, né? A sapiência, ela não, ninguém domina, isso não existe, né? Em todo, né? Mas a gente tem humildade, né, para
no momento oportuno, a gente dizer sim e se impor diante dos desafios, né? Acho que é bem isso aí. Teve uma pergunta interessante aqui, como mudar, aí, acredito, traduzindo aqui, mudar a cultura, né, para mudar a ideia dele, para ele começar a adaptar a situações diferentes. É só você, olha, uma coisa que dá muito certo é você fazer os projetos pilotos, né, fazer os intercâmbios, apresentar para eles aonde está funcionando, qual é o manejo, ele conversar com outro produtor que faz, isso já vai passar uma confiança enorme e ajuda bastante, né? Talvez não seja o suficiente, mas vai ajudar bastante ele já abrir mais a mente. E aí a gente foi construindo essa parceria, fizemos um trabalho interessante com mudas, conseguimos mudar, então hoje o Jupi produz mais alface americana do que crespa. Só para você ter ideia, a gente está com a previsão agora de setembro de colheita de 270 toneladas de folhosas. No mês de outubro vai para 310, no mês de novembro vai para 370 e no mês de dezembro para 410 toneladas, e só folhosas. Que se você analisar, né, se você tirar a alface de 1 quilo, é 400 mil pés de alface, é muita coisa, e a gente produzia 50. Para que as pessoas entendam, pelo menos os alunos, professores, né, ou algumas pessoas que verem esse vídeo, né, isso é projeção de produção, né, Ricardo? Isso é a projeção de vocês já atendendo a demanda que já está existindo, não é isso? Eles não estão plantando, pessoal, eles não estão plantando, vamos dizer, a gente possivelmente vai pegar de vocês, não. Eles já estão plantando a quantidade que já é demandada, certo? Que já está certo. É uma produção que já está, vamos dizer assim, assegurada a compra, né, Ricardo? Isso. Não sei se vai dar para vocês enxergarem. Deixa eu ver aqui, não tem nome da empresa, então eu posso mostrar. Nessa planilha, aqui é uma planilha de uma das duas empresas. Hoje a gente já fechou a parceria com outra empresa, tá? A gente está com duas. Essa planilha aqui é a programação deles. Então, eles passam a programação de qual variedade eles querem o semeio, tá aqui. A quantidade que eles querem por semana de semeio. Eles já fazem uma estimativa de perca, né? A gente tem uma estimativa de 15 a 20% de perca, desde quando sai do viveiro até o final da colheita, que é natural. Vocês estão com 20%, Ricardo? Até 20%. Até 20%, mas fica aí variando de 12, 8, às vezes dá um pico, porque tudo é o manejo. E outra, assim, vai de produtor para produtor, né? Aqueles produtores que já vêm produzindo, né? Ele tem um grau de perca menor. Como a aquisição de mudas, né? Só para o pessoal entender, só como a produção de mudas ela é comprada, então ela já vem com a qualidade e índice de pegamento, né? Vamos dizer assim, melhor, né? Produtores que estão sendo inseridos, então o índice ele pode aumentar, o índice de perda ele pode aumentar, né? E isso vai, para o produtor mais experiente, consequentemente, ele consegue ter um índice de perda menor, e por aí vai, é nessa linha de pensamento. E aí quem resolve o problema, o pepino, é o técnico no campo, porque aí o que é que eu montei a estrutura? Toda semana eu tenho que visitar esse agricultor, toda semana. A alface, ela é muito rápida. Em 2, 3 dias, se der um fungo nela ali, acaba tudo. Então, assim, você tem que estar muito monitorando, né? A gente tem um grupo do WhatsApp com todos os produtores. A gente orienta eles que cada novidade, cada problema, eles nos encaminhem fotos, tudo. Quando o agricultor está surgindo alguma dúvida, a gente vai na propriedade, mas a ideia é que toda semana a gente faça uma visita à propriedade, leve o técnico. A empresa é um negócio tão bacana, porque assim, a empresa garante para a gente um preço fixo, garante um volume, uma compra de um volume, passa a programação com 1 ano de antecedência, então você tem pelo menos 6 meses antes de antecedência para você fazer toda a programação, a logística. Então, o agricultor tem toda a segurança possível. E aí eu acho que hoje, a nossa região, ela só vai conseguir ficar mais tecnificada,
O agricultor só vai conseguir enxergar o preço da hora de consultoria de um técnico quando ele tiver um preço garantido pelo produto, um preço justo. Uhum. Um preço que ele saiba, o técnico tem que pagar. Né? No caso do município, a gente, como estou diretor de agricultura familiar, como eu estou diretor, eu não sei se o pessoal está ouvindo, está tendo uma interferência aí. Tá dando um timezinho aqui, não sei. Então, assim, estou vendo direitinho, mas assim, aí como existe, né, eu perdi o raciocínio. A agricultura familiar e existe a garantia do pagamento, vamos dizer assim, né? Pronto, programação. É o que eu queria trazer o link aí para os alunos. O agricultor só vai entender que o técnico é importante quando ele consegue ter uma margem de lucro acima do que ele já tinha, e dentro dessa margem de lucro, parte dela vai justificar o que o técnico vai ser remunerado. No caso de um trabalho privado. Mas no caso do município aqui, enquanto diretor de agricultura familiar, a gente sentou com o prefeito e conseguiu fazer com que o técnico acompanhasse. Então, esse pessoal tem assistência técnica semanal, né, com o suporte do município. O técnico sou eu e o meu primo, que é Jonas, que trabalha na secretaria, e a gente só tem o suporte do transporte, que para a gente é muito importante. Isso aí é o custo geral. Então, todo o investimento é por parte do produtor, porque ele é o dono do negócio dele. O que ele produz, a roça dele é um negócio. Ele tem que entender que ali é um negócio, ele tem que entrar ali para ganhar dinheiro e não só para ver se dá certo. Não, eu vou testar. Não, você tem que ganhar, você vai ganhar dinheiro. Porque se você não ganhar dinheiro, você não vai manter a produção, a empresa não vai ter a garantia do produto e aí acabou. E uma coisa que eu observo, essa empresa, ela trazia de fora do estado. Então, assim, quantas empresas existe na capital, existe em Caruaru, existe outras capitais aqui na região Nordeste, que está trazendo de outras regiões do Brasil produtos para vender na nossa região. Então, a gente precisa explorar, o poder público precisa adotar estratégias para explorar essas empresas, conhecer o mercado, e aí eu acho que o curso de administração de empresas já me ajudou nessa outra parte, porque aí eu já fui para a negociação, falar com o dono da empresa, cheguei lá, sentei, falou, olha, eu tenho esse produto, eu consigo tirar nesse padrão de qualidade, depois que ganhar a experiência com a primeira empresa, ou mais ou menos as exigências que ela tem, já cheguei na outra com autoridade, e na hora que eu apresentei, não deu outra, a empresa já quis pegar uma carrada por semana do produto para testar, e se passar no teste, aumentar em grande escala, como a primeira já está trabalhando. Né? Então, a gente observou também que a região que era produzir, que parte da produção deles era do estado, e uma grande maioria vinha de fora. E principalmente no inverno. No inverno, nós dá um pico de produção aqui. E lá nesse município, caía demais a produção. E aí eu falei, oxe, já tenho o inverno garantido para produzir para a empresa, que eu vou ter água e vou ter um produto no padrão que eles querem, que eles não tiram lá. Então, eles não vão trazer de fora, a Jupi vai suprir. E aí fui nessa pegada... Tu encontrou um espaço, né? Tu encontrou aí um espaço que podia produzir, vamos dizer assim, numa entre-safra de uma região, né? Exatamente, assim, isso. Né? E Só aí que você lá eles produziam dentro de uma lacuna. Para você ter ideia, o custo de produção nesse município no inverno ia para quase 75 centavos. O nosso aqui cai para quase 36 centavos. Então, a gente, anos-luz na frente, se a gente se organizar um pouquinho, consegue produzir agroecológico ou orgânico, né? Claro que isso vai depender de uma série de fatores que vocês aí sabem no curso de vocês, que não é só dizer que porque não botou o adubo ou não colocou nenhum defensivo que é orgânico, não é assim. Mas existe todo um processo, mas a gente tem condições de produzir porque a nossa região é muito boa, porque a gente não tem aquelas grandiosas produções aonde aquela monocultivo, aonde o solo está sendo altamente explorado, não. O alface, em pequenas áreas, eu consigo produzir muito. Então, como eu tenho agricultores em todos os lugares do município, eu não tenho aquela concentração em uma região com várias propriedades, uma do lado da outra, e aí isso aí poderia gerar um problema de pragas e tudo mais. Você não tem o que a gente chama de pressão, né? Não tem uma área
pressionada, com grandes produções, né? E aí você acaba não gerando, né, vamos dizer assim, pressões, como é que eu posso dizer? Para pragas, né? Como você bem colocou, né? Então, se eu tenho, vamos dizer, hoje tu está com quantos produtores ativos? Estamos chegando em 100. 100 produtores ativos. Assim, é coisa a se pensar a médio prazo, né? Se essas áreas forem se expandindo, né? E vocês não começarem a intercalar, né, variedades e culturas, pode ser que você gere uma pressão, né? E a qualquer momento pode ser que surja sei lá, um fungo, uma praga, uma coisa do tipo, né? Mas como já está tendo, né, intercalando aí, e o ciclo dessas culturas, elas são curtos, né? Principalmente para folhosas, você intercalar isso, show de bola, né? O que é que a E gente aí faz, você Alberto? consegue intercalar. O que é que a gente faz hoje? A gente faz 2, 3 produções na mesma área, porque a gente é 45 dias, então é em torno de 7 semanas, faz os lotes de 7 semanas, né? Entra com aquele lote 1, na semana seguinte, lote 2, quando chega na 7ª semana, aí o primeiro lote está saindo. Então a gente faz outra produção naquele lote, na terceira a gente já entra com milho. E naquela área a gente não trabalha mais, a gente vai para uma outra área. Porque isso, eu estou fazendo a rotação de cultura. Então, eu vou conseguir dar uma durabilidade, uma recuperação nesse solo, que aí eu vou conseguir ter uma escala para muitos e muitos anos de produção. E a cada dia que se passa, a gente vai conseguindo colocar o agricultor para, numa tirada desse milho, colocar essa palhada no solo, incorporar, fazendo esse trabalho, que isso vai fazer com que a gente tenha vários benefícios, e essa terra não fica aí, né, a passo de se desertificar por conta do uso do adubo químico, né, constantemente e tudo mais. Esses cuidados a gente vai conseguindo com esse manejo. Eu disse, geralmente o agricultor tem 1 hectare de terra, né, são pequenos agricultores familiares, e ele tem um poço. O poço dele também, na maioria dos casos aqui no município, é 2, 3 mil litros de água, 1.200 litros de água, então eu também não posso explorar esse potencial 100% desses recursos hídricos. E o que é que eu faço? Se o cara tem potencial para plantar 2 mil pés de alface no verão, que eu tenho que considerar o verão, porque é o período que o poço baixa a água, então se no verão ele consegue sustentar 2 mil pés de alface, só deixa ele plantar 1.000. Então, porque eu vou ter uma segurança que não vai faltar água no verão, e aí eu vou garantir o produto da empresa. Então, essa logística são detalhes, as sacadas que a gente tem que avaliar. Se eu boto o cara para plantar com água de barragem, eu tenho que considerar qual é o período que vai durar essa água. Quando pegar o verão, quando não tiver um período de chuva, esse produtor não vai conseguir plantar mais. Então, eu tenho que ter tudo isso, uma previsão, né? Para me poder escalonar. Então, não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, depende muito do planejamento, desde o diálogo com a empresa, deles passar uma informação redondinha para você, e você fazer a ponte com o agricultor e aí levar, mostrar segurança para ele, né? Na maioria das vezes, os agricultores novos, o primeiro que eles perguntam aí, como é que eu vou fazer a adubação aqui? Como é que eu vou aplicar o adubo? Aí, isso aí tudo a gente já vai ter estudado antes para chegar com segurança na propriedade, para tentar passar para ele uma ideia. A gente também não para, a gente todo dia está na internet pesquisando novos produtos que podem se trabalhar, produtos que tenham, assim, que sejam mais na linha do orgânico, né? Para a gente cada vez mais ter durabilidade desse solo, né? Embora eu possa estar até... A gente tenta trabalhar nessa linha do mais natural possível, só que chega um momento que não dá. Mas, por quê? A gente não está adaptando para fazer uma produção agroecológica, porque a gente sabe que a produção tem como se fazer, mas é porque Hoje, né? é Isso. um processo de construção. Primeiro eu estou ganhando a confiança do agricultor, para ele comercializar o produto dele, ver que tem futuro, ver que dá retorno. Com o tempo, eu já vou colocando, a gente precisa pensar a médio e longo prazo o seu solo, que é para você estar continuando a trabalhar. E aí a gente vai inserindo, mas eu preciso fazer o quê? Pô, vamos acabar com a queimada,
Vamos acabar com alguns manejozinhos aqui. Agora, isso aí tem que ser devagarinho, não pode ser tudo. No primeiro dia que você chegou na propriedade, você vai plantar, eu vou lhe garantir o preço, o seu vai plantar tantos lotes, daqui uns dias a gente já vai fazer uma rotação. Não chega, né? Agora não é a hora, é tudo aos poucos. E aí, até porque essas empresas, e aí eu vou trazer para a questão da rastreabilidade, que é uma tendência, é obrigação, né? Primeiro, não é uma tendência, é uma obrigação do produtor, e o Nordeste está muito atrasado nisso. Primeiro que essas empresas só podem comprar de quem tem a rastreabilidade, eles querem saber qual muda, quem é o fornecedor da muda, o que ele usa para produzir essa muda. Nós não podemos usar de forma alguma algum defensivo que não seja recomendado para a cultura da alface. Nós temos que respeitar cada detalhe. A gente tem um registro de campo, a gente tem uma previsão de quanto vai colher em cada leirão, a gente tem que trabalhar tudo do jeito que pede o gabarito. Não posso pegar o que acontece muito na nossa região. O cara tem lá um milho, está dando uma praga, ele usa lá um veneno para carrapato e passa no milho. Essa vivência de campo, né, que, assim, já visitei propriedade, né, quando a gente chegou lá, o cara tava com problema de larva minadora no tomate, né, mas só tá aplicando o quê, né, e tal, não sei o que lá, e aquele cheiro forte de produto químico, ele de Havaiana, né, sem EPI, sem nada, com a bomba nas costas, só tá aplicando o quê? A gente foi ver o produto, ele tava aplicando um fungicida, né, então, assim, nada a ver com nada, então, nesse processo, nesse contexto, não existe essa questão de adaptar, de colocar sem saber, não existe erro, né, assim, existe erro, mas é aquela coisa, você tentar ajustar ao máximo possível, né, Ricardo? E isso é ali do campo e quebra de paradigma também, porque tem produtor que é cabeça dura. Mas eu usei há tanto tempo atrás, meu pai usou e tal. E isso é muito complicado. É um processo que a gente precisa ir aprendendo com ele, né? E dando uma manejada. Mas isso aí, aos poucos, o cara vai conseguindo um bom resultado, né? O que eu quero. E hoje a gente produz a chicória, a alface romana, a escarola, a alface crespa, a alface americana. A gente está testando variedades de americana, porque como ela é o carro-chefe, e a gente percebe que pelo período do ano, uma variedade se adapta melhor que a outra, no período de chuva, tudo isso a gente tem que considerar. Às vezes o pessoal tinha o hábito de comprar a mais baratinha, aí agora ele está comprando uma bandeja de alface lá, R$18, aí ele fala, mas rapaz, aquela era 12, 10, fala mais. Aí é a qualidade, é um pacote de tecnologia que essa planta, que essa semente tem, que vai lhe garantir aí não um ataque de alguma praga, né, de algumas situações, uma resistência maior a muita água, uma resistência maior a muito sol, tudo isso a gente tem que estar, né, sempre em contato com as empresas, então a gente faz toda a logística, né, a gente deixa o agricultor preocupado só em plantar, em cultivar, até no dia a logística de pegar alface, na semana a gente visitou, está em ponto de colher, a gente já vai agendar, ó, a gente está indo aí levar as caixas para poder carregar o caminhão tal dia, aí ele já carrega lá, corta a alface dentro do padrão, tem um padrão para tudo, você não pode sair da regra, porque se você chegar fora do padrão na empresa, o produto volta, eles devolvem, você não recebe por ele, aí é prejuízo. Não adianta querer inventar a roda, tem um cuidado muito grande com o uso do boró, da cama de frango, porque pode ter a incidência de contaminação por salmonela, então eles não deixam a gente usar, deixa usar o adubo o esterco bovino, se tiver muito bem curtido, né? Tem todas umas situações que é para evitar algum tipo de contaminação lá na frente no produto final para esses agricultores. Então, assim, são várias situações de mercado que a gente tem que entender para a gente poder entender como é que o produtor vai se adaptar. A nossa região tem um potencial gigantesco. É o que eu estava dizendo no começo, eu fico indignado às vezes, porque se os governos quiserem fazer, eles fazem, porque é básico o que precisa ser feito. O agricultor está sozinho, ele só precisa de assistência técnica no campo, isso é fato, né? Um técnico que sai no curso dizendo, não, mas eu não vou conseguir colocar em prática, bicho, tu estava no curso errado. É errado o curso. Você está fazendo, além de fazer o curso errado, eu acredito que, tipo, não comprar a causa, que o campo hoje é você comprar a causa, né? O que é que um pensamento meu, e dentro dessa sua linha de raciocínio, o que é que acontece?
Pelo menos eu percebo isso, né? A nossa região, em determinados contextos de solo, de relevo e tudo mais, tem máquina que não entra. E aí você me dizer hoje que tem 100 produtores enganjados nesse projeto, né? Os olhos brilham. Por quê? Se você for ver, não são tipo 10 mil hectares, não são 300 mil hectares que ele tem produzindo, e isso não fica na mão de um, entendeu? São vários. Então, é desenvolvimento mesmo da região, né? E aí tem até uma pergunta aqui de Rogério, né? Ricardo, qual a viabilidade econômica para o produtor familiar? Quantas safras que ele pode ter por ano? Comprando com o feijão e o milho que é produzido, comparando com o feijão e o milho que é produzido apenas uma vez por ano, ou 2 vezes, né? Dependendo, porque se concentra na parte do inverno, né? Então, mais ou menos, tu consegue dizer uma média aí de preço que um produtor, dependendo da quantidade de pés de alface, consegue, né? Tem dias que a gente já está na reta final aqui já da live, já é meio-dia e Ricardo tem outros compromissos também para atender, né? Tem muitos comentários, mas eu vou dar um foco nessa pergunta de Rogério, e se você puder responder, claro, né? A gente sabe que tem perguntas que não dá por manter algumas condições de contrato e tudo mais. Mas qual o valor, vamos dizer assim, que agregou, né, ao produtor, né, aquele, vamos dizer, que só produziu milho e feijão, né, na sua tradição, no seu ano, no seu ciclo anual? Cara, viabilidade econômica é a palavra-chave para tudo, né? Ela é o coração e o técnico não pode pensar em outra coisa, primeiro é ela. Tem viabilidade econômica? Tem, pronto. A gente, a cada 45 dias, a gente tira um lote de alface. Então, você vai fazer aí, né, e você vai ter ideia de quantas safras você consegue tirar no decorrer do ano. Consegue produzir o ano todo? Quem tem água consegue, né, consegue produzir. O retorno é muito bom quando você tem um preço garantido. Para você ter uma ideia, vamos falar de preço. A gente tem os agricultores aqui no município que, na época, eles variavam primeiro, que eles produziam 500 pés, 200 pés, 1.000 pés. Eu não estou generalizando, isso era os pequenozinhos, tal, espalhados pelo município. Geralmente, o que ele fazia? Ele levava para a feira livre. Então, ele produzia 500 pés para levar para a feira livre e tinha o trabalho de ir para a feira vender e, às vezes, voltava com o produto, boiava, não vendia todo, né? Não tinha preço, o preço é o preço do dia, né? Aquele negócio. Então, tem dia que vai dar filé muito bom, mas também tem dia que vai dar prejuízo. E quando ao longo do ano, se ele não colocar isso numa tabelinha para ver se existe viabilidade econômica nessa forma de se trabalhar, ele não sabe se ele está ganhando ou está perdendo. E o controle é muito importante. Aí o que a gente consegue? A gente consegue um preço fixo, que é um preço médio, né? Ele não é um preço top de top, não. Mas quando eu vou para que tiro o frete, que tiro tudo, hoje o meu agricultor, se ele tirar uma alface de 1 quilo, ele livra R$ 1,30, R$ 1,50, R$ 1,40, nenhum pé de alface. Então, ele vai ter uma garantia disso, né? E lá na feira ele não vai ter essa garantia. Então, eu tinha um agricultor que ele trabalhava, em alguns casos, né, que não é todos, mas em alguns casos tem um agricultor que ele produzia, que foi o que começou comigo primeiro. Ele plantava toda semana 500 pés de alface e levava para a feira. Toda semana ele disse que não vendia tudo, ele tinha uma perca. E ele não considerava a perca. Quando ele começou com a gente, ele passou a plantar 2.000 pés por semana. Então, já aumentou 1.500 pés a mais. Depois, ele ficou em 3.000. Hoje, ele está em 10.000 pés de alface, né? Produzindo 10.000 pés de alface. E ele não quer fazer outra coisa. Ele não quer fazer semana. Esses são lotes tirados por semana, 10.000 pés por semana. Né? Então, vamos dizer aí, vamos fazer um cálculo rápido. Peraí, Roberto, antes de você fazer esse cálculo. No começo, eu trabalhava por semana. E agora, eu adaptei para essas produções que nós vamos colher agora, que a gente está plantando agora, que vai colher a partir de setembro, a gente está fazendo quinzenalmente. Porque a gente também observou no campo que toda semana o agricultor tinha que plantar e colher, e estava dando muito trabalho, porque é a agricultura familiar. Então, não tem outra coisa, está muito difícil por mão de obra, né, paga, está muito difícil. Então, o agricultor, toda semana aquela rotina, primeiro, o agricultor não tem dia, todo dia ele tem que estar dentro da roça, porque a hortaliça, a alface, ela é muito rápida, então, se você errar um dia a mão,
você pode ter um prejuízo de 15%, 20% aí. Então, você tem que estar de dentro da propriedade para você garantir que vai correr tudo bem. Então, se você tem toda a rotina de plantar 10 mil pés toda semana, colher 10 mil pés, né? Porque você, a alface americana que a gente tem que tirar toda aquela saia, aquela sainha, aquelas folhas soltas. Fazer o toalete, que a Perdão, gente chama, tentaram né? ligar aqui para mim. Aquelas folhas soltas, todas É elas fazer o saem, toalete, e né, que gera um diz. trabalho muito grande, É, né? é. Tá me ouvindo? Tô, Tá me tô, ouvindo? tô. Pronto. Então, o que acontece? Tem toda essa logística. Então, existe uma viabilidade arretada, uma margem de lucro muito interessante para o pessoal. Se ele tinha uma venda no mercado natural, na roça, ele vendia entre 50, 70, 80 centavos quando estava com preço bom. Se desse uma falta de produto no mercado, que ia para R$ 1,10, mas é algo excepcional. R$ 1,10, R$ 1 tem o ano todo para ele. Né? E E ele, isso sabendo quanto acontece. vai plantar, quanto É, vai colher, que ele vai ter uma previsão de colheita bem, né, que pode mudar aí uma mais de 20%, que é o máximo que a gente teve até hoje, mas a gente consegue deixar em 10, em 8, em 7, depende do produtor, manejo, e tudo depende da assistência técnica. Assistência técnica, garantia de preço e a coisa acontece. A gente está começando agora a trabalhar uma nova quebra de paradigma, que é com a produção do tomate. Aqui a região planta muito tomate rasteiro. E a empresa, eu não estou te ouvindo mais, tá, Alberto? É porque teu não, é microfone está tomate fechado. rasteiro. Tem E aí o que um. acontece? A tomate rasteira ela é bem trabalhada. Nós já temos aqui, eu acho que por ano chega até aproximadamente 50 hectares de tomate rasteiro. Mas os agricultores só querem plantar o rasteiro. Aí agora a empresa quer um tomate aqui que ele é de vara, varado. E eu sei que no histórico do município já teve produção de tomate varado. Então, eu queria É o ver, e tutorado, a gente né? está começando agora um teste. Vamos começar Uhum. uma produção aí de 10 mil pés de tomate caqui, e que vai me atender em torno aí, a gente está na expectativa de gerar aí 9 mil quilos de tomate por semana, né, no período de tiragem dele, de colheita, 9 mil quilos, e isso é toda semana. Eu tenho um contrato com a empresa para 9 mil quilos de tomate. E isso que acontece? Preço. Eles garantem um preço que é o preço pico, quando a região aqui está precisando de tomate, e dá lá em cima o preço do quilo de tomate. Então, é o preço que a empresa já me garante. E na produção de tomate, que os caras, em um dia fica rico, no outro fica pobre, o cara consegue ter um preço da parte boa. Então, se ele conseguir fazer a produção, ele vai ter o preço da época do que está o preço alto. Então, é uma garantia excelente. E quantas empresas não existem no nosso país, na nossa região, que não tenha condições de dar essa garantia para o produtor? Aí eu acho que é onde entra o poder público, né? A parte governamental, que é ela que tem que puxar essa corda mesmo, ir atrás das parcerias, mostrar que o trabalho ele pode ser bem executado profissionalmente, e isso aí vai estar incentivando economicamente. A minha previsão é que a partir de janeiro, o Jupi esteja recebendo com produtos que nós vendamos, que vamos vender, 1.700.000 reais por mês, né? Quando junta todos os produtos que nós vamos estar vendendo. Então, 1.700.000 reais por mês é a mudança de uma economia de um município de 15 mil habitantes como é o de Jupi. É para a gente dar uma É, bombada no nosso comércio local. Esse comércio local vai ter mais produtos sendo vendidos em diversas áreas, sapato, roupa, porque esse agricultor vai consumir. Vai gerar um aquecimento, ele vai contratar mais esse comerciante, porque ele vai ter que precisar de mais gente para atender. A empresa já pensa na possibilidade de se instalar no município e gerar emprego no município. Então, tudo é uma proporção fora do comum. Então, assim, o poder público, ele precisa, e aí é por isso que eu digo, eu fico indignado às vezes porque o poder público não quer, às vezes, ter trabalho Ingessa, né? num Ingessa. negócio É, estratégico desse. Isso é é. algo estratégico, cara. A gente tem aqui na região, e aí vale para o pessoal aí do curso também, uma empresa que está abrindo aqui em Canhotinho, de carne, né, de abate de bovino. Uhum, uhum. Cara, eu tô com um material aí que os caras precisam de 1.800 animais por dia. Se isso for verdade, 1.800 animais por dia para abate, a região aqui tem que começar a produzir a criação para corte, porque a região quem produzir vai ter onde vender. Então, outra coisa, a carne aqui vai subir o preço. Então, o produtor de gado, ele tem que começar a olhar que
Se não fosse o coronavírus, essa empresa já poderia estar sendo terminada, né? Mas, infelizmente, teve esse problema aí do Covid e atrapalhou. Então, precisa ter visão, precisa querer fazer e precisa ter as pessoas com vontade de fazer. As pessoas com vontade de fazer é o técnico. Querer mudar é o técnico, tá? O poder público precisa ter a determinação, botar, olha, nós vamos trabalhar outras alternativas. A gente está no interior do Pernambuco, no nordeste do país, uma região semiárida, e a gente, todo mundo que olhar para fora dessa região para a gente vai ver a gente cheio de preconceito. Então a gente tem que não pode, que tem não consegue, que não potencial, tem a gente tem condições. potencial para quebrar isso tranquilamente. A gente tem potencial para quebrar isso. E para isso a gente precisa de pessoas, sei lá, entrando no meio da política, pessoas que queiram mudar a ideia e fazer diferente, e entrar com essa metodologia para começar a mudar algumas coisas que estão aí que precisam ser mudadas, né? Porque não tem outro caminho. Infelizmente, a gente é governado por representantes, vereador, prefeito, governador, e as pessoas, quando tem esse conhecimento que está lá, cara, ele vai puxar para potencializar isso. Então, se a gente está no interior de Pernambuco, numa cidade, na zona rural, de uma cidade do interior do estado, a gente precisa potencializar o que a gente já tem. Então, se a gente tem potencial para produzir, a gente precisa melhorar e qualificar isso, procurar as parcerias certas, e aí eu não tenho certeza que o desenvolvimento rural sustentável vai acontecer. Eu odeio ver agricultor como coitadinho. Para mim, são empresários rurais. Ele tem que ser empresário do campo. Eu não quero que minha mãe olhe para ela e diga, eu preciso de ajuda. Não, você precisa arregaçar manga, se pegar com quem quer, mostrar opções de formas diferentes de se fazer e acontecer, e fazer essa coisa acontecer. Para a senhora ter independência. O nosso produtor e a nossa produtora, quem vocês vão assistir, eles precisam ter independência. Ele não pode depender de uma assistência social, da saúde. Ele tem que ter independência para ele pagar um médico particular se ele precisar, embora a gente saiba que é obrigação do Isso. Estado. É um Mas contexto que a gente chama. Independência financeira com que ele produz no campo, isso é dignidade. Então a gente precisa trabalhar. Segurança alimentar, segurança hídrica. A gente é um conselheiro desde do básico ao mais aprofundado dessa família que a gente está assistindo enquanto profissional de ciências agrárias. É o contexto da segurança. Melhorou? Escutando agora? Não? Fala aí de novo. Está escutando agora? Agora estou. Pronto. É aquela coisa, é o contexto da segurança, né, Ricardo? A segurança hídrica, a segurança alimentar, a segurança em todos os papéis que uma casa precisa, né? Então, a dignidade do campo, né, está muito arraigado, né, e está muito, sei lá, acho que o agricultor, ele confunde muito, né, porque ele é um protagonista, né, e como você bem falou, ele é um protagonista, meu irmão, ele é a manutenção da cidade, ele é a manutenção dele, ele é a manutenção da alimentação. Pode fazer o que for, Ricardo. A gente anda sem uma camisa, a gente anda só com um calção, alguma coisa do tipo. Agora, passe 2, 3, 4, 5 dias sem se alimentar, acabou, já era, né? E outra, se alimentar bem, né? Se alimentar bem, com produtos bons, produto de qualidade. Eu só vou fazer a última pergunta, porque acho que já estourou teu tempo, já é 12h07 já. Qual a relação entre a disponibilidade de técnicos para assessorar as famílias e a quantidade de produtos disponibilizados no mercado local especializado? Acho que foi uma colocação que Cris colocou, a professora Cris, né? E ela colocou outra coisa também. É preciso autoestima, reconhecimento e identidade. E é uma coisa que está sendo trabalhada, né? É uma coisa que está sendo desenvolvida na região, criando essa identidade, né? E quando você fala a terra do alface vai se tornar a terra do alface, isso é criar identidade, né? Isso é trazer um pertencimento e desenvolvimento do território. Quando a gente fala território para os alunos e as pessoas que estão assistindo ou vão assistir, né? São peculiaridades específicas daquela região, daquele local, né? E aí tentar desenvolver é uma coisa que o Ricardo está tentando trazer, né? Para a região, uma coisa que, assim, não era explorada de maneira tão expressiva, né? Estratégica, né? E colocou uma estratégia, viu uma oportunidade, né? E isso traz um contexto de mudança para a região, com condições de valores e tudo mais, né? A garantia, né, do processo econômico, né? A garantia da economia para o produtor, né? E o engajamento social que está acontecendo na região, isso é para a gente abrir os olhos de fato, né? Porque
veja, foi uma ação, foi uma pessoa que correu atrás, né? Então, gerou engajamento e melhoria, com certeza, melhoria de qualidade de vida, né? Muito significativa, certo? Então, é isso, né? Sinceramente, eu fico muito feliz, certo, Ricardo? Porque a gente se conhece, como foi colocado há um bom tempo já, né? Já conversou bastante, a gente tem uma afinidade muito boa. Eu agradeço a participação, tá certo? E a relevância para o município de Jupi, eu parabenizo, né, de antemão, em nome da escola, em nome do diretor, né, o professor William. Agradeço a participação, vai ficar gravado, se você quiser usar isso nas suas redes sociais, vai estar disponibilizado no YouTube, assim que encerrar, eu já mando o link, tá? Aos alunos que participaram, aos professores engajados, professora Cris, professor Rogério, que está dando uma assessoria a gente, tá certo? E o sentimento é de agradecimento e de felicidade, tá certo? Para o momento, principalmente para o contexto de Jupi, nesse contexto mundial que a gente vive, porque né, não existe especialista em quarentena, e te acompanho nas redes sociais e vejo você todo dia no campo de máscara com o produtor, postando uma foto, uma coisa ou outra, né? E isso é muito importante. A gente vê que existe um engajamento real, que existe uma predisposição, né, uma proatividade em mudar o contexto da região, né? E isso está sendo feito de fato, né? E com certeza, espero que outras condições, né, vão mudar, né, dentro do Agreste Meridional, né? E que a batalha continue, que essa trajetória continue. Só queria salientar um pouquinho, né? Porque o foco, né, vamos dizer assim, o foco do curso ele é agroecologia, né? Mas hoje a gente está tratando dentro de uma disciplina, né, que é uma eletiva, né, que é logística na cadeia de alimentos, tá? E para essa disciplina nós temos alguns conteúdos, né? E dentro desse conteúdo, especificamente, nós temos a cadeia produtiva de hortaliças, né? E hoje eu quis trazer Ricardo, né, para ele trazer um pouco dessa realidade do campo, né? Ainda bem, Ricardo, que você tem essa visão de longevidade de campo, né? Preocupação com o solo, preocupação com o produtor, né? Para ter uma longevidade, né? Condições bem colocadas aqui, como a intercalação de culturas, tempo de pouso ou alguma coisa do tipo, eu tenho certeza que você deve estar pensando sobre isso, né? E isso está inserido dentro do contexto agroecológico, tá certo? Para a gente ter uma garantia de produção a longo prazo, né? E só parabenizar, tá certo? Você é um grande amigo, considero você bastante, e é isso, cara. Eu agradeço. Se você tiver mais alguma colocação, quiser falar mais alguma coisa, sinceramente, eu estou muito grato, tá bom? Bom, Tá bom? primeiro, agradecer, né, o espaço. Filho de Dona Socorro, lá da Bananeira, uma agricultora familiar, e está podendo fazer parte de um bate-papo em uma escola técnica, né, a nível estadual aí, é muito gratificante, né, a gente poder, cada degrauzinho da vida que a gente vai subindo. Todas as vitórias nossas, elas são degraus em nossas vidas, e a gente precisa comemorar, a gente tem que ter orgulho do que a gente consegue alcançar. E o que eu posso dizer a esses profissionais que estão aí em formação é que eles saiam com sangue nos olhos, né, para mudar o seu entorno. Você não vai pensar que você vai entrar, vai terminar o curso, vai sair um concursozinho lá do IPA e você vai fazer sua prova e vai entrar e vai ter um bom salário. Cara, se você está pensando no salário, sai fora, bicho. Isso não é para você, não. Infelizmente, a nossa região, os profissionais de ciências agrárias, eu conheço veterinários ganhando salário mínimo, eu conheço agrônomos ou tecnistas ganhando salário mínimo, e aí a gente não vai nem falar dos coitados dos capagatos, que é nós, né, que é os técnicos. Então, é muito difícil na nossa região. No entanto, a gente precisa mostrar o potencial que a nossa região tem, estudar isso, estudar as problemáticas. Esse diagnóstico ele é muito importante, porque a partir daí você vai começar a construir o seu ponto de vista e sempre fora do achismo, né? Sempre com a ciência por trás, para você olhar em outras regiões coisas que estão dando certo.
a gente aqui vai começar agora a produção de cebola seca, né? Todo mundo aqui dizendo que não vai dar certo, e vai dar sim, que eu já fiz um teste, a gente tirou a danada da cebola seca grande no solo, graças a Deus, e por que não vai dar certo em uma grande escala? Então, a gente vai começar a trabalhar isso. Agora, você precisa acreditar nisso. Se você não acredita que você pode ser a mudança, que você é a mudança, você não vai conseguir ir longe. Você vai ser mais um que vai se formar, como nós temos aqui em Jupi. Eu acredito que deva ter uns 100 técnicos em agropecuária, agroecologia, e se você olhar os que estão trabalhando na área, não tem 5. Talvez tenha 5. Então, por quê? Sai do curso, era mais um curso, aqueles cursos de verão que o cara faz, aí pega, vou ali fazer mais um curso e se der certo, eu tenho a qualificação para entrar numa empresa. Se não der certo, eu vou cuidar de outra coisa. Né? Eu conheço técnica aí que é manicure, eu conheço técnica que está trabalhando numa prefeitura de auxiliar administrativo, conheço muita gente que está totalmente fora e desligada da sua área. Mas não é por culpa deles, é a nossa cultura local. A nossa cultura local não contrata esse profissional. Ele não vê viabilidade em contratar esse profissional. Então, quem que tem que mudar essa realidade? É vocês, que estão tendo uma bagagem de conhecimento de várias possibilidades. Você, se você não for a mudança, se você não mostrar na prática que dá para fazer, começar na sua propriedade, no seu entorno, na casa dos seus pais, se você não conseguir mudar, não é mudar, mas acrescentar algo positivo na produção dos seus pais, você não vai conseguir mudar o agricultor que está com o mesmo raciocínio dos seus pais. É muito difícil. Mas aí é se adotar sempre estratégias. Papai, eu não posso fazer aqui na sua tarefa interna, deixa eu fazer em 2 carreiras, uma coisa diferente, 2 carreirinhas de mandioca, aqui, tentar um negócio diferente aqui, ele não vai se negar. Você fala, papai, eu estou estudando na área, eu queria poder contribuir, ajudar o senhor a ter uma margem de lucro melhor, eu queria fazer alguns testes. Me dê uma parcelazinha pequena para me testar. Agora, se você não tem nem essa determinação quando sair do curso, aí fica difícil você conseguir mudar o seu entorno, né? Vá para os movimentos sociais, comece aí nas associações. Eu gosto de associação porque ela é sem fins lucrativos. O conselho do seu município, todo município tem, São Bento do Una tem. Se a maioria dos alunos são aí, vai para uma reunião, é um espaço público. Reunião de associação, de conselho, é espaço público. É uma instituição sem fins lucrativos. Chegue lá e só ouça os problemas Só da escutar. sociedade, o problema daquelas famílias que estão ali naquele entorno. Tenta colocar o pessoal, alguém já ouviu falar nisso? Aí você vai ouvir a opinião dele, ouça, só ouça. Deixa para dar opinião depois que você construir uma bagagem bem legal, né? E vá conhecendo, visita as propriedades. Onde tiver o problema, vá para cima dele. Olha, quem que se esconde do problema, é difícil crescer. Quando tem um problema, você vai para cima do danado, ele tem que ter alguma solução. Se existe problema, existe a solução. Não pode você se esconder do problema. Ele vai uma hora ele passa, uma hora ele passa. Não, não vai passar não. Se a gente não adotar nenhuma medida, nenhuma estratégia, vai continuar o problema. Né? Então, não pode ser nada paliativo. Vamos fazer a mudança acontecer na verdade. Então, essa é a minha dica para vocês, né? Tenham essa ânsia por melhorias. E, no mais, quero agradecer o espaço. Vou colocar em todas as minhas redes sociais, sim. É importante que até o povo de Jupi conheça esse trabalho, que ainda tem gente no município que não conhece esse trabalho que a gente vem fazendo. E a nossa região ela tem muito potencial. E anote aí o que eu vou lhe dizer. Jupi vai ser o maior produtor de hortaliças do estado de Pernambuco, quiçá do Nordeste. E se tudo der certo, essa pandemia aí não atrapalhar, a gente já vai dar um grande passo até o final do ano. E no ano que vem, a gente vai fazer Jupi ser o maior produtor, se Deus quiser, porque a gente está indo atrás já de outras empresas, já está vendo perspectivas de outros mercados, a escala de variedade de produtos já está crescendo, de possibilidades, e a gente vai fazer isso acontecer dentro da nossa realidade, respeitando aquele cara que tem a pouquinha água dele, que tem uma barragemzinha que ele só vai conseguir produzir dentro. Agora, para isso, eu preciso conhecer minha terra, meu município, né? Para mim começar a entrar com o que dá, porque tem coisa que realmente não vai dar. Mas, antes de eu pensar, porque a juventude fala muito, Alberto, se Jupi recebesse 3, 4 empresas, gerava emprego. Mas qual é a viabilidade da empresa vir se instalar em um município de 15 mil habitantes? Está certo que a gente tem uma boa localização, estamos entre Garanhuns, entre
Petrolina e Caruaru, né? Isso ajuda, mas não é fácil, não é uma missão fácil. E o que você tem na mão hoje que você pode trabalhar? É o nosso comércio local, é o meio rural, né? A pecuária, a agricultura, isso tudo tem muitos potenciais. Agora precisa adotar estratégias, sair da caixinha e pensar diferente, fazer a coisa acontecer. Então, E aquela muito coisa, obrigado né? pelo espaço e fico E muito aquela honrado de poder coisa. participar e estou à disposição. Quando precisar Tá de novo, certo. a gente está à Pronto, disposição. com certeza. A gente vai fazer com mais calma, né? Sem correria. Com certeza a gente vai fazer com mais calma, né? Vai ficar gravado, tá certo? Tá disponível. Eu agradeço, né, a sua disposição e predisposição em participar. Vamos mais uma vez. Só para é aquela coisa. As pessoas elas veem economia, né? Na mão de poucos, né? A grande economia na mão de poucos. Isso não existe, tá certo? A economia eu posso fazer, né? Eu posso ir para o campo e fazer minha economia. Eu posso ter minha segurança, né? E isso não existe vinculado apenas em uma empresa, né? Onde eu vou ser empregado, onde eu vou ter minha carteira assinada. Eu posso fazer, né? Então, esse é uma quebra de paradigma, é um contexto que a gente deve se inserir aí na vida do produtor rural e, claro, buscar sempre esse crescimento. Muito pertinente o que você colocou aos alunos, né? Essa participação pública, né? Em associações, em cooperativas, né? Para eles irem, né? Observando. Eu participava sempre, né? Graças a Deus eu tive na minha trajetória de projeto dentro da universidade, fui muito inserido dentro desse contexto de associação, inclusive desenvolver trabalhos de associações. E acho que é por isso que eu tenho, porque assim, eu não tenho vivência de campo, né? Assim, de trabalhar como técnico, alguma coisa do tipo. Tem, mas é muito pouca, né? Mas a vida na universidade, ela me disponibilizou algumas coisas aí, junto a movimentos sociais, como se diz, né? E a gente vê, a gente sentiu isso, a gente vê e percebe que isso está em crescente, é uma crescente, né? Sempre foi e sempre vai ser, né? Então, para encerrar, eu agradeço a participação de todos, agradeço a tua participação, Ricardo, a tua disposição, tá certo? Em nome da escola, governador Eduardo Campos, né? Em nome do diretor, né, o professor Euclides William, eu agradeço e a gente está à disposição, tá certo? Quando acabar essa pandemia, com certeza a gente vai marcar uma visita para ir aí visitar com os alunos de alguma área, tá certo? E com certeza, produção de tomate, produção de alface, produção de chicória, a gente vai ver tudo isso, com certeza. Tá bom, Ricardo? Um forte abraço, meu amigo. E fica com Deus. E qualquer coisa a gente está à disposição. Tem meu telefone, só ligar. Beleza, meu irmão? Beleza, valeu. Tchau, Um tchau. abração. Tchau, tchau, Ricardão. Valeu.